Imagine acordar de um coma e descobrir que você fala uma língua que ninguém mais entende, uma língua morta há séculos, perdida no tempo. Foi exatamente o que aconteceu com João, um professor de história comum, cuja vida mudou para sempre após um acidente devastador. De repente, ele murmurava palavras de um povo antigo, como se carregasse segredos de uma civilização esquecida. Seria um milagre do cérebro humano? Uma conexão espiritual com o passado? Ou algo que a ciência ainda não explica? Embarque nesta jornada fascinante, dividida em 4 partes, e descubra como João, sua família e uma equipe de especialistas enfrentaram um enigma que desafia a lógica e nos faz questionar o que realmente sabemos sobre a mente e a história. Você não vai querer parar até desvendar o final. Em uma pequena cidade do interior do Brasil, João, um professor de história de 35 anos, levava uma vida tranquila. Apaixonado por culturas antigas, ele passava horas pesquisando civilizações perdidas, com um interesse especial pelos povos indígenas da América do Sul. Em uma noite chuvosa de 2023, enquanto dirigia para casa após uma palestra, João sofreu um grave acidente de carro. A colisão com um caminhão desgovernado o deixou em coma, com lesões cerebrais severas. Os médicos do hospital local, embora experientes, não tinham muitas esperanças. A família de João, composta por sua esposa, Clara, e seu filho adolescente Miguel, mantinha vigília ao lado de sua cama, rezando por um milagre. Dias se transformaram em semanas, e o estado de João permanecia inalterado. Os exames mostravam atividade cerebral mínima, mas algo intrigante chamou a atenção da doutora Sofia, a neurologista responsável. Padrões cerebrais incomuns, como se partes adormecidas do cérebro de João estivessem acordando. Enquanto isso, Clara encontrava consolo nas histórias que João contava sobre línguas antigas, imaginando que, de alguma forma, ele ainda estava conectado a esse mundo. Após 47 dias, algo inesperado aconteceu. João abriu os olhos. Mas o que ele disse ao despertar chocou a todos. Em vez de português, ele murmurava palavras em uma língua que ninguém no hospital reconhecia. Era melodiosa, rítmica, mas completamente estranha. A doutora Sofia, perplexa, gravou as palavras, enquanto Clara, emocionada, segurava a mão do marido. O que estava acontecendo com João? Como ele, que nunca estudou línguas além do básico, falava algo tão peculiar? A família e os médicos estavam diante de um mistério que mudaria suas vidas para sempre. A recuperação de João foi lenta, mas o que mais intrigava a equipe médica era sua fala. Ele pronunciava frases completas em uma língua que parecia estruturada, mas ninguém conseguia identificar. A doutora Sofia enviou as gravações para linguistas da Universidade de São Paulo. Enquanto isso, João, ainda fraco, parecia confuso. Ele alternava momentos de lucidez, falando português, com episódios em que voltava àquela língua misteriosa. Curiosamente, ele não se lembrava de tê-la aprendido. Clara, determinada a entender o fenômeno, começou a pesquisar por conta própria, mergulhando nos livros de história de João. Um linguista, o Dr. Rafael, respondeu com uma teoria surpreendente. As palavras de João lembravam o proto-tupi, uma língua extinta falada por povos indígenas da Amazônia há séculos. Como isso era possível? João nunca estudou o proto-tupi, uma língua com registros escassos, conhecida apenas por acadêmicos especializados. O caso atraiu a atenção da mídia, e repórteres começaram a visitar o hospital. Alguns especulavam sobre memórias ancestrais, outros sobre fenômenos paranormais. A doutora Sofia, cética, acreditava que a resposta estava no cérebro de João. Exames de ressonância magnética revelaram algo fascinante. Áreas do córtex temporal, ligadas à linguagem, mostravam hiperatividade incomum. Era como se o coma tivesse despertado uma parte adormecida do cérebro. Enquanto isso, Miguel, o filho de João, começou a notar que seu pai parecia mais calmo quando falava a língua estranha, como se ela o conectasse a algo maior. O mistério se aprofundava. Seria o cérebro de João acessando uma memória genética, ou havia algo mais inexplicável em jogo? A história de João viralizou, e ele se tornou conhecido como o homem que fala com os antigos. Pesquisadores
de todo o mundo queriam estudar o caso. Um antropólogo americano, Dr. Cordell, sugeriu que o proto-tupi de João poderia ser um caso raro de xenoglossia, um fenômeno em que alguém fala uma língua sem nunca tê-la aprendido. Ele propôs uma teoria controversa: o coma poderia ter ativado memórias coletivas ou até espirituais, conectando João a um passado ancestral. Clara, dividida entre a ciência e o sobrenatural, começou a sonhar com figuras indígenas que pareciam guiá-la. Ela levou João a uma comunidade indígena no Amazonas, onde um ancião, seu Afonso, ouviu as gravações. Ele ficou emocionado, dizendo que as palavras de João lembravam cânticos de seus antepassados, usados em rituais esquecidos. João, ainda frágil, começou a recuperar memórias de visões que teve durante o coma: florestas densas, rios brilhantes e vozes que o ensinavam a falar. A doutora Sofia, enquanto isso, aprofundava sua pesquisa neurológica. Ela descobriu que traumas cerebrais, em casos raros, podem desbloquear habilidades latentes, como savantismo ou hipermemória. Mas o caso de João era único. Ele não apenas falava proto-tupi, mas parecia entender o contexto cultural da língua, descrevendo rituais que só arqueólogos conheciam. A mídia sensacionalista sugeria reencarnação, mas Clara e Miguel queriam respostas concretas. Eles decidiram levar João a sítios arqueológicos no Amazonas, na esperança de que o ambiente despertasse mais pistas. O que encontrariam lá? Estaria João realmente conectado a um passado perdido? Ou era tudo um truque do cérebro humano? Na Amazônia, João, Clara e Miguel visitaram ruínas de uma antiga vila tupi. Quando João pisou no local, algo extraordinário aconteceu. Ele começou a falar fluentemente em proto-tupi, descrevendo a vida na vila, como se a tivesse vivido. Ele apontava para locais específicos, falando sobre rituais de colheita e oferendas ao rio. Arqueólogos presentes ficaram atônitos, pois João mencionou detalhes que só seriam confirmados meses depois por escavações. A doutora Sofia, que acompanhou a viagem, registrou tudo, fascinada. Ela concluiu que o coma de João poderia ter causado uma reorganização neural, permitindo que ele acessasse informações armazenadas em regiões profundas do cérebro, talvez ativadas por seu amor por história. O ancião seu Afonso, no entanto, tinha outra explicação. Ele acreditava que o espírito de um ancestral tupi havia escolhido João para preservar sua língua e cultura. Clara, anticética, começou a aceitar que a verdade poderia estar em um meio termo entre ciência e espiritualidade. João, agora mais forte, decidiu dedicar sua vida a estudar o proto-tupi e ajudar a preservar a cultura indígena. Seu caso inspirou documentários e estudos acadêmicos, mas, para ele, o mais importante era a conexão que sentiu com o passado. Miguel, orgulhoso do pai, criou um canal no YouTube para compartilhar a história, incentivando outros a valorizar as raízes indígenas do Brasil. Se a história do homem que fala com os antigos parece absurda demais para ser real, lembre-se que ainda há muito a descobrir sobre o cérebro, a história e a alma humana. Afinal, as neurociências ainda estão arranhando nossas conexões neuronais através da epigenética. A única pergunta que resta é: você está pronto para se conectar com os antigos? Agora, se você curte mergulhar nos mistérios mais obscuros do mundo, histórias reais e teorias que arrepiam até a lógica, não se esqueça de se inscrever no canal Top Fatos. Aqui, o bizarro é rotina, o inexplicável é só o começo. E, a cada vídeo, você vai se perguntar: isso aconteceu mesmo? Ou estou perdendo a razão? Ative o sino, deixe seu like e comente aqui embaixo. Qual língua você fala em seus sonhos? Top Fatos: a verdade está entre o que você sabe e o que ainda teme descobrir.